Este continua sem dúvida sendo um dos animes mais loucos e bem falados dessa temporada, e por isso voltei para comentar o episódio 2 de Dandadan, que continua sendo muito bem humorado, com cenas de ação impactantes e reviravoltas que já estão acontecendo apenas no segundo episódio. Se você também está assistindo, deixa aqui embaixo a sua opinião. Acha que esse anime é bom mesmo ou é só louco, polêmico às vezes, sem nada demais? Quero a sua opinião sincera e vem comigo pra gente falar tudo o que rolou nesse novo episódio. Mas antes disso, você quer ganhar uma camiseta, por exemplo, com uma estampa como essa incrível que eu estou utilizando aqui, e várias outras que tem aqui neste link da descrição ou aqui na tela. Só nessa semana, comprando 3 camisetas, a terceira sai de graça. Vou dar pra você, ó, lindíssima. É só entrar nesse link, colocar 3 camisetas que você escolher no carrinho, adicionar no campo de cupom de desconto uma camiseta e pronto. A terceira camiseta você não paga. É só escolher as suas preferidas em loja.com.br/Gabi-Xavier. Aproveite a promoção que é por tempo limitado e as camisetas são, ó, sensacionais. Depois desse vídeo, porque agora a gente vai comentar de Dandadan, que no segundo episódio saiu um pouco daquele tema tão corporalmente sexual que muitos, eu sei, comentaram aqui, estranharam, não curtiram tanto, é natural que isso aconteça, mas o segundo episódio continuou abordando muito bem o tema de ocultismo, dessa química entre dois jovens que acabaram se unindo inesperadamente, descobriram que coisas que eles desacreditavam de fato existiam nesse mundo tão surreal. Aliás, recentemente descobri que o mangaka que criou o Dandadan, ele é altamente inspirado tanto por Junji Ito, o pai do horror, que tá com um dos seus grandes contos sendo animados agora também, né, o Uzumaki, e também em Berserk, que é o meu mangá favorito. Diz ele, inclusive, que se inspira em Berserk porque é um mundo de fantasia tão bem desenvolvido que você consegue acreditar que todas aquelas criaturas e surrealidades poderiam existir dentro do nosso próprio mundo. E é isso que ele tenta criar com Dandadan, segundo ele. Falamos de fantasmas, falamos de alienígenas, mas de uma forma que ele tenta, pelo visto, colocar num mundo mais palpável e real. Se essas fantasias de fato existissem, seria mais ou menos assim. Seja como for, se ele está sendo bem sucedido nisso ou não, no humor e na interação e performance carismática dos seus principais personagens, isso ele tá conseguindo se sair muito bem. O anime não tem cenas tão brilhantes de animação como aconteceu na sua estreia, o que é natural, mas continua tendo uma excelente performance, até porque a arte colabora bastante para que exista uma criatividade muito grande no que é apresentado na tela. O segundo episódio continuou, dessa vez com foco apenas em uma criatura específica, um alienígena que parece mais um fantasma, e aliás, o universo do anime dessa vez vinculou um pouco as duas criaturas, vamos dizer assim, como se as duas existências surreais se confundissem de alguma maneira. Esses dois agora parecem fadados a enfrentá-las muitas vezes. E a gente continua o episódio na sequência natural, direta do episódio anterior. Então a gente vê a Momo descobrindo que o garoto que ela acabou se aproximando tem um nome e sobrenome igual ao outro que ela admira, apaixonada, famosinho, e acaba dando um apelido pra ele pra não ficar confundindo as coisas no coração dela, né? Ele vira o Okarun, e os dois destroçados, moídos, especialmente o garoto que tá até amaldiçoado pela velha turba até agora, eles vão pra casa da Momo, que mora junto com a sua avó, que tem as capacidades mediúnicas que ela já comentou no episódio passado e não sei o que. Até por isso que Momo consegue agora parcialmente dominar as suas próprias capacidades mediúnicas. E a casa dessa avó e da Momo fica num templo. E no Tori, né, naquele portal que eles vão passar para entrar no templo, tinha um talismã protegendo contra criaturas ruins, contra fantasmas, espíritos maléficos. E quem que tá com um espírito desse, uma maldição dentro de si? O Okarun. E por isso que ele não consegue entrar sem pegar fogo. E claro que no momento que a menina vai e tira o selo pro garoto entrar e não coloca de volta, a gente sabe que uma cagada vai acontecer. E esse é o plot do segundo episódio. De novo, um plot simples, nada demais. Um desenvolvimento que vai acabar em batalha, em grandes reviravoltas, nos dois apanhando e se saindo mal, depois se saindo bem e tudo e tal, mas funciona muito bem. É um anime que, até esse ponto, em questão de ritmo de narrativa, ele flui de uma maneira que você começa a assistir e logo no final parece que passou 5 minutos. É muito bem feito. Independente de gostos, se acha muito bom, se acha muito ruim, a narrativa para o que se propõe a entregar tem oferecido tudo o que precisa para entreter o tipo de espectador que quer alcançar. Para quem não tinha percebido, e eu não tinha comentado de fato no vídeo anterior, o episódio afirmou, confirmou, deixou explícito que ao
o espírito da vovó Turbo amaldiçoar o garoto, o Okarun, né? Ela dominou a sua banana. Ela tirou a sua banana, o garoto tá sem banana, aí você pensa como é que ele vai conseguir fazer suas necessidades ali, xixi, se ele não tem banana. Detalhes à parte, piadocas à parte, a maldição continua ali, continuando dessa forma a necessidade da Momô controlá-la para que a velha Turbo não tenha total controle do corpo do garoto. Existem alguns momentos mais sutis de drama e de, melhor dizendo, parcial aproximação desses dois, no momento em que Okarun se abre, dizendo que ela, Momô, não tem a obrigação de continuar sendo amiga dele, que ele entende que essa situação toda foi criada por sua causa, então ela pode, depois que eles resolverem todo o negócio da maldição, se afastar de novo, e ela vai cutucando, literalmente ele, inclusive, para dizer, não tenho que me afastar de você. As piores circunstâncias, eles estão se aproximando de alguma maneira. E existe todo o lado também mais emocional do Okarun ao ele admitir que ele foi atrás da Momô depois dela ter feito um disfarce ali para protegê-lo de um bullying, porque foi a oportunidade que ele viu de ter uma amizade que ele tinha nenhuma até então. Quem sabe então uma amizade de alguém que pudesse gostar das mesmas coisas que ele. Então foi um ato desesperado que acabou, né, nesse ponto culminando nele amaldiçoado, neles dois quase mortos, e caos, e loucura, e gritaria, mas valeu a pena. Se ele parar pra pensar, por mais que ele esteja naquela autodepreciação de vai embora, não precisa ficar comigo, é um pedido quase de fique comigo sim, porque ele quer ter aquela pessoa junto dele. E é muito louco como a história consegue conduzir esse começo de amizade, de aproximação, de novo, de uma maneira muito coerente. Você acredita, e a química dos dois é estabelecida desde o momento zero, quase. Eles funcionam muito bem. E, de novo, o anime vai inserir piadocas o tempo todinho. Seja nas aparições do nada da vovó Turbo, que quer dominar o corpo do garoto e a Momô tem que segurá-la, ou quando eles de repente descobrem que, veja bem, entrou um espírito que na verdade era um alienígena na casa, no templo da avó dela, que mal saiu e a coisa já desandou. Aí, com o espírito que era alienígena, que é gigantesco igual um lutador de sumô, acaba vindo a grande ideia. O Okarun tem da Momô só controlar a sua mente e deixar a transformação corporal da velha Turbo fluir para que ele conseguisse ter a força dessa maldição, mas a sua consciência para tentar derrotar aquele alienígena lutador de sumô. Quando ela faz isso, o que o anime utiliza de recurso também, ou o mangá, né, porque é a origem dessa história, faz uma transformação diferente, porque o Okarun transformado, ele não é exatamente igual à velha Turbo. Ele ganha um aspecto quase ali como uma máscara, estilo Tokyo Ghoul, não sei, uma mistura meio sci-fi e emo. Porque ele vem com o seu eu, a sua consciência, mas extremamente depressivo. Como se ao isolar a maldição do seu cérebro, ainda ficasse alguma restrição emocional em que ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe quem ele é, mas ao mesmo tempo tá tão triste e desanimado. É claro que isso é mais um recurso de humor que faz com que esse personagem, por mais forte que possa ficar ao ter o seu corpo um boost de maldição, ele não é o personagem super badass, ele tá depressivo. Ou melhor, não. Na verdade, ele entra no maior clichê, que é ele ser muito forte, mas edgy, porque ele é pra baixo, meio dark. Será que essa foi uma piada dentro do recurso narrativo? Fica a curiosidade. Minha honesta curiosidade, se você souber, me conte aí. E mesmo assim, são jovens, na flor dali, do começo da idade, da mediunidade, da força, então eles não conseguem vencer tão fácil. E o episódio, ele se vale muito disso pra jogar os dois pra lá e pra cá, apanhando, desapanhando, e Momô controlando um, acabando com uma maldição aqui, tentando destruir o sumô ali, e falando, peraí, se ele é lutador de sumô e coloca as mãos no chão, ele vai perder, claro, porque ele vai seguir as regras do sumô só porque a estilização ali tá coerente. Eles mandam muito bem, com todo o esforço, porque o corpo do Okarun ainda sofre muito ao se transformar, mesmo que 90% apenas na velha Turbo. Eles derrubam o alienígena e ele continua lutando, mas Momô pensa muito bem, se coloca como alvo para ele afundar ela contra o Tori, porque eles estão presos nesse ponto, claro, com um muro sólido que envolve todo o templo, então eles não conseguem sair. E ao afundar ela contra a parede, ele cria um buraco em que eles estariam fora do Tori, fora do ar. Ela puxa o Okarun, coloca o selo e pronto, o bicho é destroçado com a velha tática da avó dela, que estava protegendo a casa há tanto tempo, tão eficientemente, aí chegam os jovens e cagam tudo. Tá vendo? A narrativa do episódio é simples, é fácil, você resume assim num vídeo falando um bando de coisa no meio e passam poucos minutos.
minutos. Mas isso não significa que o episódio seja pouca coisa no sentido de entretenimento, muito pelo contrário. Como um episódio que ainda é de transição, mostrando pequenas reviravoltas e desenrolares dessa nova etapa na vida desses jovens tão encrenqueiros, ainda assim, ele consegue trazer novidades o suficiente para interessar você para um terceiro episódio. E na minha opinião, como o humor não pega tanto nessa coisa sexual, como é muito evidente nos dois principais plots da abertura, aqui fica um pouco mais amigável para outras pessoas entenderem que Dandadan também apresenta esse lado de comédia, da ação, de diversão entre os personagens principais, sem precisar apelar tanto pro que parecia ser o principal num primeiro e único episódio. Se você, por acaso, se deu uma chance de continuar assistindo, mas não gostava dos recursos do primeiro episódio nesse lado narrativo tão sexual, comente aqui embaixo. Mudou de ideia? O que você achou desse segundo episódio? Eu acho que Dandadan continua mandando muito bem. Science Saru, o estúdio que tá animando este anime, tá fazendo uma excelente entrega, um belo trabalho, e se continuar assim, eu acho que vai ser o grande nome, assim, do mainstream dessa temporada. Eu acho que Dandadan vai entregar tudo e um pouquinho mais, talvez, do que estão esperando, tendo aquele tempero diferente de outros nomes semelhantes da atualidade. Me conta você, o que tá achando de Dandadan até esse segundo episódio? Se eu devo voltar e comentar mais episódios nas próximas semanas, e a gente tenta manter o comentário aqui na quinta-feira, sempre que sair? Pode ser assim? Se a gente for fazer na quinta, qual vai ser o nome dos comentários? A gente sempre tem quinta da... alguma coisa que tem a ver com anime. Quinta Turbo, talvez? Não sei. Me deem ideias, eu preciso de ideias. Aproveitem a promoção para você ganhar uma camiseta. Não esquece, agora que chegou no final desse vídeo. Inclusive, muito obrigada você que chegou no final desse vídeo. Já gosto muito mais de você. loja.com.br/Gabi-Xavier. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau!